Então, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa segunda aula de análise 2, ainda, claro, nesse tema das derivadas do cálculo diferencial. Então, na aula passada, só destacar, né? Aqui a gente viu essa definição da função derivável num ponto, de acordo com o livro do Geraldo Ávila, que a gente está seguindo. A função, ele define lá, imagina uma função definida no intervalo aberto e em R, né? E imagina um ponto x0 pertencente a esse intervalo aberto. A gente diz que f é derivável em x0 se existe f finito. Esse limite aqui, da razão incremental, limite x tendendo a x0, f de x menos f de x0, sobre x menos x0, que é equivalente, a gente vê lá, né, naquela primeira aula lá, a gente ficou claro para a gente que esse limite aqui, da definição, é equivalente a esse outro aqui. Então você também pode definir a função derivável num ponto x0, a partir desse aqui, limite f de x0 mais h menos f de x0, dividido por h, para h tendendo a zero. Se existir e for finito qualquer um desses dois limites, aí você tem a derivada da função no ponto x0, f' de x0. Depois a gente viu também esse teorema aqui, que diz que uma função é derivável em x0, implica que a função é contínua em x0, tá? Isso aí ficou lá na primeira aula. Agora, nessa segunda aula, ele vai entrar aqui num tema que é o seguinte, eu até vou colocar aqui o título, reta tangente, porque durante toda a primeira aula, não ficou, em nenhum momento a gente fez, digamos assim, a relação, em nenhum momento a gente explorou a relação que existe entre esse conceito de função derivável num ponto x0, que tem a ver com a existência daquele limite ali, que eu acabei de comentar. A gente nunca, em nenhum momento da primeira aula, a gente explorou a relação dessa função derivável em x0 com a ideia de uma reta tangente. Eu até abri o GeoGebra aqui para a gente tentar reproduzir essa figura aqui que ele vai colocar, né? Eu deixei aqui até o GeoGebra aberto, porque aí vem a figura de uma reta tangente, tá certo? E é a relação dessa reta tangente com o conceito justamente de derivada, de função derivável no ponto x0. Então, veja bem, vamos passar aqui para a aula 2, né? Que aqui acho que eu ainda estou na aula 1. Vamos passar aqui para a aula 2. Então, olha só. Ele diz aqui, né? Reta tangente. Voltemos à razão incremental 7.1, que representa o declive, quer dizer, a inclinação da reta secante PQ, que vai do ponto P até o ponto Q, como está ilustrado aqui na figura 7.1. Então, quer dizer, note que aquela razão incremental da qual tínhamos falado na aula passada, né, note que aquele f, sem o limite, f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 representa a inclinação, pode ser interpretada, essa razão aqui, pode ser interpretado esse cálculo aqui, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, pode ser interpretado como, aí ele escreveu essa palavra declive, né? Como o declive ou inclinação, como a inclinação ou declive da secante. Que secante? A secante é o gráfico da curva passando por P e Q. Da secante é o gráfico da curva, que é o gráfico da função f, gráfico de f, passando por os pontos P e Q. Quem que é o ponto P? O ponto P seria x0, f de x0, e o ponto Q seria x, f de x. Exatamente como está aqui na figura, certo? Ponto final, como apareceu aqui nessa figura. Então, essa curvinha aqui, ela representa o gráfico da função f, certo? O gráfico da função f é essa curvinha aqui. E a reta secante é essa reta que passa aqui pelo ponto P e pelo ponto Q. Ponto P é x0, f de x0,
ponto Q é x, f de x. Essa outra reta aqui que está apenas tocando aqui em P, ela é a reta tangente, tá certo? Então, veja, reta secante é só esse f de x menos f de x0 sobre x menos 0. Ela é a inclinação da secante. Agora, se você passa o limite para x tendendo a x0, que é aquele limite que, caso exista e seja finito, é a derivada da função no ponto x0, aí você tem a inclinação da tangente. Já o limite, vamos colocar em amarelo aqui para chamar a atenção. Limite x tendendo a x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ele pode ser interpretado como a inclinação da tangente no ponto P. A hora que você faz o limite para x tendendo a x0, né? Pode ser interpretado como como declive ou inclinação da tangente ao gráfico de f no ponto P. Ao gráfico de f no ponto P, que é igual, como a gente viu aqui, x0, vírgula, f de x0. Fechou, ponto final. Tá certo? Então, olha só. Vamos montar essa figura aqui no GeoGebra para ver essa dinâmica aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um gráfico aqui que imite, que represente um pouco essa curva aqui, tentar fazer parecido. Eu estava fazendo com a turma hoje de manhã, e a gente chegou à conclusão, a gente não, eu, né? Eu não sei se eles gostaram muito, não. Mas eu cheguei à conclusão que um gráfico que fica parecido com aquele ali é o gráfico da função f de x, só para pegar como exemplo, né? X ao quadrado dividido por 8, mais 1. Olha lá, fica um pouco parecido ali, enter. Só que, claro, tem que dar um zoom, e tem que, ali você vê que ele pegou só um trecho aqui do gráfico, por exemplo, ele não pega essa parte negativa aqui no desenho, né? Ele pegou só essa parte aqui, então vou colocar assim, para x maior que, sei lá, meio, e x maior que meio, vírgula, e x menor que 7. Só para ficar bom aqui na figura, né? Olha lá, pronto, aí pegou esse trecho aqui. Tá legal? E não precisa desse rótulozinho F aqui não, quer ver? Tira aqui o rótulo, e também vou dar uma engrossadinha nele aqui, né? Vamos colocar aqui 8, isso, 8 tá bom. Pronto, agora ficou um gráfico bem bonito, esse gráfico aqui colorido verde, é uma tentativa de imitar esse gráfico dessa função aqui. Agora, a gente tem que colocar 2 pontos nesse gráfico para representar os pontos P e Q, então vamos colocar aqui rapidamente, para não perder tempo aqui do aluno, né? Aqui, ponto em objeto. Vamos colocar aqui um ponto P e aqui um ponto Q, né? Então, rapidinho aqui, vamos colocar, tem para aumentar ali um pouquinho, para não ficar pequeno ali a letra que é o... Vou colocar aqui 1.5, acho que tá bom, e vou chamar de P, e vou também colocar na cor preta que destaca um pouco mais, olha lá. Pronto, esse aqui é o ponto P. Tá? E esse aqui é o ponto, talvez até 2 fica melhor. Deixa eu copiar aqui para ganhar tempo. Já vem aqui, ponto Q. Olha lá, deixa na cor preta também. Então, colocamos aqui os 2 pontos, eles podem se mover livremente aqui no gráfico da função. Mas é claro, eu vou deixar esse P parado aqui no 1,
aqui na altura do x igual a 1, né? Lá, x igual a 1, e vou deixar esse Q mais solto aqui, para a gente poder mexer no Q e variar a reta secante, né? A reta secante, a gente pode colocar ela aqui também, ó, reta, pá, pá, essa aqui é a reta secante, passando por P e Q, tá certo? Vamos deixar ela em vermelho, para chamar um pouco a atenção, ou em azul, vamos deixar azul, pronto, azul, e também não precisa de rótulo. Tá aqui, pronto, perfeito. Tá aí a reta secante. Agora também a gente precisa fazer aqui, para deixar bem claro que o P tá o ponto P é um ponto da função, e coordenada x igual a x0, x0, f de x0, são as coordenadas. Então, para fazer isso aí, a gente pode pegar uma reta perpendicular passando por P e perpendicular ao eixo x, outra passando por P e perpendicular ao eixo y. Só para servir de base para a gente pegar um ponto aqui na interseção, que são as coordenadas. Por exemplo, um ponto aqui na interseção dessa reta com o eixo x, um ponto na interseção dessa reta com o eixo y. E aí, esse aqui vai ser o nosso x0, então vamos colocar lá, né? x0, vou colocar aqui rapidinho. x0. E esse aqui vai ser esse outro ponto aqui. Cadê ele? Esse aqui é o f de x0. Ó. x0, f de x0. Acho que esses aqui Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Talvez seja bom colocar eles com... Ah, não, tem que ser um de cada vez. Com 1.5, para não ficar muito grande assim também. 1.5, Enter. 1.5 aqui também. 1.5, Enter. Tá aí. Então já tem aqui o ponto P certinho. Claro, aí não precisa mais ficar aparecendo essas retas aqui para não poluir muito a figura. Né? Então tira essa reta. O que a gente pode colocar no lugar? Para ficar bem aqui no esquema dessa figura do livro, a gente pode colocar aqui um x0, pode colocar aqui um segmento pontilhado. Pega aqui um segmentinho, pá, daqui até aqui, e aí você já imediatamente, pá, configura eles para não exibir rótulo e para ficar num estilo aqui pontilhadinho, que é bacana. Pronto. E deixa ele na cor azul também para combinar com a reta secante. Tá lá, pronto, já ajeitou ali. Ponto P já está ajeitadinho. Olha lá, sempre na coordenada x0, f de x0. Deixa ele aqui no 1, conforme eu tinha falado para vocês. Agora, o ponto Q também precisa fazer esse processo. Coloca aqui a reta perpendicular, rapidinho, sem perder muito tempo. Pá. Pá. E usa elas para colocar aqui o ponto na interseção. Ponto na interseção dessa reta com essa. Esses pontos aqui vão ser quem? X e f de x. Então, isso tudo para fazer a gente acostumar com a ideia da derivada num ponto ser a inclinação da reta tangente. Eu nem coloquei a tangente aqui ainda, tinha só eu terminar de fazer esses pontos, eu já vou colocar a reta tangente. Quer ver, por exemplo, esse aqui, né? Ele foi aqui, só copiar para ganhar tempo. Ctrl C. Esse aqui é x. X, Enter, e esse aqui é o f de x. Faltou colocar na cor preto aqui. Cor preto, para ficar um pouco mais destacado. Cor preto. Esse cinzinha claro aí no aluno não vê muito bem. Cor preto. Esse aqui também. Cor preto. Só que esse aqui é o f de x. Então vamos colocar lá. F de x. Enter. Tá lá, perfeito. Tá? Aí, como eu disse, para ficar igual aqui o livro, ele também colocou, ó, tem o pontilhado aqui, tem o pontilhadozinho aqui, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, aquele esquema do segmento. Coloca aqui o segmento. Primeiro tira aqui, né?
Primeiro tira aqui as retas, pá, tira essa reta aqui, ó, exibir objeto, e coloca aqui o segmento. Pá, pá. Esses segmentos aqui pode tirar o rótulo e deixar ele pontilhado. Pronto, agora tá bem próximo já da figura ali do livro. Tira o rótulo, estilo, pá, pá, cor azul. Perfeito. Pronto, já ficou uma figura bem mais interessante aqui para representar a reta secante, que é essa reta azul. E aí, cadê a nossa razão incremental? O f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Seria legal fazer aqui um pontilhado também, né? Cadê aquela reta perpendicular aqui? Aquela, não, deve ser essa aqui, né? Isso, pegar aqui um ponto na interseção dessa reta aqui com esse segmento aqui, ó, ela já marcou. Esse ponto aqui a gente pode chamar de, deixa ele com o nome G mesmo, tá? Não tem problema. O H, tá? Só colocar aqui rapidamente. Ele é o ponto H, pode deixar de tamanho 2. Pode deixar ele na cor preta, tá legal. E essa reta aqui pode voltar a sumir, e a gente coloca aqui de novo um segmentozinho, azul e pontilhado. Agora vai ficar legal. Epa. Aqui. Configurações, estilo, pá, pontilhado, cor azul, e não precisa de rótulo, tá aqui. Bom, isso aqui já tá representando, note que isso aqui é um triângulo retângulo, PHQ é um triângulo retângulo, aqui é um ângulozinho de 90 graus, talvez até dê para colocar um ângulo aqui, ó, ângulo de 90 graus, vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo aqui, pá, pá, olha lá, formou um ângulo reto, já até pôs o símbolozinho de 90 graus ali, olha que bacana, né? E, claro, existe também, não, fiz a coisa errada aqui, existe também, isso que eu queria, existe também esse ângulo aqui, que vai representar a inclinação dessa reta secante, quer dizer, a reta secante, a inclinação dela seria a tangente desse ângulo. Que ângulo que eu estou falando? É esse ângulo aqui, deixa eu representar ele na figura. Pá, não, peraí, fiz errado. Peraí, deixa eu fazer de novo, deixa eu representar o ângulo aqui. Pá, pá, ah lá, agora sim. Pá, certo? Tá aqui. Esse ângulozinho aqui, que a gente pode, inclusive, vamos destacar ele aqui, né? Colocar ele na cor aqui, na mesma cor azul. Olha lá. Esse ângulozinho azul, ele é o ângulo que é justamente, ó, ele está representando a inclinação dessa reta secante. Agora, cadê a reta tangente? A reta tangente a gente já pode colocar direto aqui, ó. Cadê reta tangente? Reta tangente, passando nesse ponto aqui, tangente a essa função aqui verde. Pum, já traçou. Vamos deixar ele em vermelho para chamar a atenção aqui, ó. Deixa ela em vermelho para destacar a reta tangente, né? E deixa ela aqui com grossura 8, que já tá bom. Para ficar igual a outra. Isso aqui, ó. Essa aqui acho que eu nem coloquei na grossura 8. Agora sim. Pronto. Tá aí. Agora ficou um desenho bem interessante. Essa reta vermelha aqui é tangente ao gráfico dessa função. Deixa eu colocar isso aqui, x maior que 0, porque senão não vai ver a função ali. X maior que 0, enter. Isso, só para ela continuar o grafiquinho um pouco para cá, e você vê que essa reta vermelha é a reta tangente passando por P. E a secante está aqui, passando por PQ. E tem esse ângulozinho azul, que tem a ver com a inclinação da secante. Então veja bem, cadê o x menos x0? O x menos x0 está aqui.
a gente pode colocar ele como rótulo desse segmento aqui. A gente pode colocar x menos x0, pronto. X menos x0, enter, tá lá. Aqui. Cadê o f de x menos f de x0? Ele está aqui, é esse QH. O QH é o f de x menos f de x0. Está aqui. Vamos colocar aqui, f de x menos f de x0. F de x0. Ó. Então, quando a gente fala na razão incremental, que ele está falando aqui nesse capítulo de derivadas, ele está falando de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Se você tem esse triângulo retângulo aqui que eu estou te mostrando nessa figura, você tem, na verdade, cateto oposto dividido por cateto adjacente a esse ângulo, que é exatamente a definição em trigonometria da tangente. Então, a razão incremental, na verdade, é a tangente desse ângulo, é uma medida da inclinação da reta, a tangente do ângulo. Agora, quando você passa aquele limite para x tendendo a x0, você está jogando esse ponto x aqui na direção do x0. Então é como se você fizesse isso aqui, ó. Olha lá, o x está tendendo a x0. Está caminhando na direção de x0. Então o que você percebe? A todo momento você pode calcular essa razão incremental. F de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Porém, o que vai acontecer? O ângulo que você está calculando aqui, a tangente, ele vai estar cada vez mais parecido com o ângulo da inclinação da reta vermelha, que é a reta tangente. Então, quer dizer, no limite, você vai estar calculando a inclinação já da reta tangente, porque essa reta secante, digamos assim, ela vai tender a reta tangente, tá certo? Caso esse limite exista, nesse caso dessa função aqui, que é uma funçãozinha de segundo grau, derivável, 100%, então vai existir o limite, vai dar certo. Eu já peguei de propósito esse gráfico aqui, tá certo? E a gente vai deixar essa figura aqui para poder voltar para ela sempre que o livro fizer alguma menção a isso e a gente precisar interpretar. Tá? Mas o que é fundamental de a gente pegar aqui no momento é o seguinte: você tem a reta tangente, a reta secante, você tem o f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, que você está percebendo que é a tangente desse ângulo aqui, que mede a inclinação da reta secante em relação à horizontal. E quando você faz o limite para x tendendo a x0, a secante vai tendendo a uma tangente. Tá? Por isso que com o limite, o f' de x0 que aparece como resultado do limite, não é mais a inclinação da reta secante, mas é sim a inclinação da reta tangente. Porque no limite para x tendendo a x0, essa secante azul, você vê claramente que ela vai virar a reta tangente vermelha. Tá certo? Deixa eu perguntar para a turma se eles acompanharam. Vocês entenderam essa figura e acompanharam o que eu estava explicando ali? Sim ou não? Sim, professor, perfeitamente. Tá jóia. Não, tá legal, tá jóia. Beleza. Agora vamos voltar para o livro e vamos ver uma continha que ele faz ali. Valeu, maravilha. Então, voltando aqui para o livro, né? Então, reta tangente, vermelha aqui. Quer dizer, agora estamos vendo a ligação entre o conceito de derivada da aula passada, limite da razão incremental, quando x tende a x0, vamos ligar esse conceito com o conceito aqui dessa reta vermelha, que é a reta tangente. Então, razão incremental, já coloquei aqui na lousa, né? Deixa eu colocar aqui. Já coloquei, né? Limite da razão incremental, é a inclinação da reta tangente. Então, voltemos à razão incremental. É essa fórmula aqui, sem o limite. Né? fx menos fx0 sobre x menos x0. Ela representa a inclinação da reta secante PQ. Isso ficou bem claro aqui na nossa figura. A reta secante azul passando por PQ, a razão incremental fx menos fx0 dividido por x menos x0 é a tangente desse ângulo. Portanto, é uma medida da inclinação dessa reta. Tá? Se ela tivesse horizontal, daria zero, porque o cateto oposto aqui seria zero dividido por x menos x0. Então, a reta horizontal tem inclinação zero. Se ela tivesse decrescente, ficaria negativo, porque você teria aqui esse cateto aqui rebatido para baixo. Negativo dividido por x menos x0 daria uma inclinação negativa. Né? E aqui, do jeito que está, dá uma inclinação positiva. Tá? Então é isso que ele está comentando. Ela representa aquele f de x menos f de x0 sobre x menos x0, a inclinação da reta secante, azul, passando por P,
x0, f de x0, p, x0, f de x0, e passando também por q, x, f de x. X, f de x. Tá aqui. Bom, como ilustra essa figura que eu fiz dinamicamente ali no GeoGebra. Quando o x tende a x0, o ponto Q se aproxima do ponto P. Isso a gente vê claramente aqui. X tendendo a x0. Olha lá, o x caminhando na direção de x0. Você está ao mesmo tempo vendo o ponto Q caminhando na direção do ponto P. Tá certo? É que não dá para mexer por esse aqui de baixo. Eu tenho que mexer pelo de cima. Mas você está vendo aqui o x tendendo a x0, Q se aproxima do P, a reta azul secante tende à reta tangente. Tá? Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Tá? Bom, Q se aproxima do P e f' de x0, que vai ser o valor do limite da razão incremental, é o valor limite da inclinação da reta secante, que vira a inclinação da reta tangente. Isto sugere a definição de reta tangente à curva. F de x, a curva que é o gráfico da função f de x, no ponto P. Está aqui no desenho dele, e é a vermelha aqui no nosso desenho. Isto sugere a definição de reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P como aquela que passa por esse ponto P e tem inclinação f' de x0. A inclinação dela é a própria derivada da função no ponto x0. Bom, aí ele escreve a equação dela, né? Então essa questão da equação da reta é só você lembrar lá do ensino médio, né? No ensino médio a gente tem aquela, vamos colocar aqui, né? Antes deixa eu colocar aqui, equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Então a equação da reta tangente, aí é que ensino médio, né? Dá até vergonha de escrever, mas eu vou deixar aqui. Ioiô me xoxô. Y menos, que o professor de cursinho fala assim para o aluno decorar para o vestibular, né? Y menos y0 igual a m x menos x0, né? M seria a inclinação da reta, e x0, y0 é um ponto pelo qual a reta passa. Então, no caso aqui da reta tangente, a gente pode escrever... aí ele usa yzão aqui. Por exemplo, esse yzão, só para não causar confusão, ele poderia ser um g de x. G de x menos f de x0, que é um valor constante, igual f' de x0, que é um valor constante, x menos x0. Então, não tem a função f aqui, na verdade, a função seria o g de x aqui, que dá a reta tangente. Claro, é uma função diferente da f, que é a que dá essa curva aqui. A curva tem a ver com f, a reta tangente seria gzinho de x, se eu estivesse escrevendo o livro. Mas ele preferiu usar essa letra yzão. Então vai ficar assim. E outra coisa, quem vai fazer o papel do ponto aqui, x0 e y0, onde a reta passa? Ué, a reta tangente passa no ponto P. Quem são as coordenadas dele? x0, f de x0. Então ficou x0, f de x0 no ponto que a reta passa. E a inclinação da reta tangente é a própria derivada. Então ficou y menos f de x0, essa parte aqui, igual inclinação é a derivada no ponto x0, vezes x menos x0. Tá? Você pode isolar o y também. Y igual f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Tá aqui. Bom, que é essa aqui que ele escreveu. Aí ele diz o seguinte: é interessante examinar a natureza do contato dessa reta tangente com essa curva. Natureza do contato dessa reta com a curva. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: vamos estudar um pouco o que está acontecendo aqui quando a gente chega perto desse ponto P. Né? Vamos começar a prestar atenção. Conforme eu vou chegando perto aqui do ponto P, eu estou notando que a função vai chegando perto da reta tangente, até que quando chega no ponto P, a função e a reta tangente coincidem naquele ponto. É o mesmo ponto da função e da reta tangente. Fora do ponto P, aí, pelo desenho aqui dessa função, não está coincidindo mais, né?
Até poderia coincidir, se a função fosse uma ondulação assim, ela poderia ficar cortando essa reta tangente várias vezes, né? Mas aqui nesse ponto, tem alguma coisa muito interessante que está acontecendo aqui, porque é um ponto de tangência. Então, olha só, é interessante examinar a natureza do contato dessa reta tangente com a curva y igual a f de x. Para isso, observamos que a diferença de ordenadas tem a ver com o eixo y, né? Da curva e da reta, então, quer dizer, a ordenada aqui da curva, digamos aqui, no ponto x, a ordenada da curva é f de x. Né? No mesmo ponto, na mesma abscissa x, a ordenada da reta não é f de x, a ordenada da reta é esse yzão aqui. Então existe uma diferença num determinado ponto x fixo, existe uma diferença entre a função e a reta. Essa diferença seria f de x menos yzão. Seria esse tanto aqui. A gente não colocou isso aqui na nossa figura. Vamos colocar aqui para ficar legal. Né, seria a diferença entre o gráfico, a ordenada aqui da curva, que é o f de x, que está aqui, e a reta tangente. Então, para pegar esse ponto, deixa eu pegar aqui uma interseção da reta com esse, que já vai ser aqui um outro ponto, né, que não precisa nem ter nome, é só para, a partir desse ponto, a gente mete aqui uma reta perpendicular auxiliar, para pegar o yzão aqui, ó. Esse aqui vai ser o yzão. Olha lá, interseção dessa reta com esse aqui. Esse aqui é o yzão. Pode até dispensar a reta. Essa última reta aqui perpendicular não precisa aparecer. Esse aqui não precisa ter nome. E esse aqui a gente pode chamar de yzão para ficar igual à figura do livro. Tá? Tá aqui, yzão. Enter. Tá aqui. E coloca o segmentinho, né? Azul também, para ficar bonito. Esse aqui pode até colocar vermelho, porque tem a ver com a reta tangente. Aqui, ó. Pá, pá. Deixa ele pontilhado e vermelho, e sem rótulo. Tá aqui. Sem rótulo, vermelho e pontilhado. Tá lá. Pronto, tá aqui. Agora ficou mais parecido ainda com a figura do livro, né? Então a gente vê esse f de x menos f de x0, ele tem a ver com tudo isso aqui, né? Ele seria o QH, né? O QH, mas só esse trechinho aqui, ele é f de x menos y. É essa frase que ele disse aqui, ó. A diferença de ordenadas da curva e da reta tangente correspondentes à mesma abscissa x, f de x menos y, tá? F de x menos y. Ela tende a zero conforme o x tende a x0. Realmente, se eu pegar aqui e fizer o x tender a x0, o x aqui se deslocando na direção do x0, olha o que vai acontecer aqui com essa diferença entre o f de x e o y, ou seja, f de x menos y. Ela vai tendendo a zero também, ó. Tá diminuindo aqui, ó. Opa. Deixa eu pegar direito aqui. Olha lá. Está diminuindo, está tendendo a zero. A diferença entre a curva e a reta tangente está tendendo a zero conforme x tende a x0. Isso está bem claro de ver. Tá certo? Não, ele nem faz muito mistério aqui, mas ele diz o seguinte, não é só isso que está acontecendo. Também tende a zero a divisão, o quociente de f de x menos y por x menos x0. Quer dizer, não é só o f de x menos y que tende a zero. O f de x menos y dividido por x menos x0, que não precisaria necessariamente tender a zero, porque esse aqui está indo para zero, esse aqui está indo para zero também. Formou uma coisa do tipo zero sobre zero. Então, é uma indeterminação a princípio. Mas nesse caso aqui da reta tangente, dá para a gente ver que está tendendo a zero. Vamos fazer essa conta aqui. Né? Então, deixa eu escrever aqui primeiro, né? O que ele tá, porque esse é um ponto interessante que ele está chamando a atenção. Então, você tem aqui a equação da reta tangente, agora note que não apenas f de x menos y tende a zero, tende
a zero conforme quando x tende a x0. Mas também temos que o limite para x tendendo a x0, não só desse aqui, vai para zero, mas desse aqui, f de x menos y, dividido por x menos x0. Esse limite aqui também dá zero. Tá? E aí dá para a gente demonstrar isso? Dá. Ele só fala que isso aqui no livro, ele só comenta, né? Mas dá para a gente fazer uma conta aqui e ver, mas por que isso aqui acontece? Né? Tem a ver com essa conta aqui que ele chegou. Mas como que ele chega nessa conta aqui? Ele parte dessa equação, pois, dois pontos. Parte dessa equação aqui da reta tangente. Y igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. X menos x0. Então partiu aqui da equação da reta tangente. Multiplica ela por menos 1 dos dois lados. Né? Então vai ficar menos y igual menos f de x0 menos f' de x0 x menos x0. Tá lá. Soma f de x nos dois membros da equação, dos dois lados. Então vai ficar f de x menos y igual f de x menos f de x0 menos f' de x0, f' de x0 vezes x menos x0. Tá lá. Divide os dois membros por x menos x0. Então vai ficar f de x menos y dividido por x menos x0 do lado de cá. E do lado de cá vai ficar tudo dividido por x menos x0. Mas você pode separar em duas partes. Você pode separar nesses dois primeiros aqui, f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, aí já apareceu aqui a razão incremental, menos f' de x0 vezes x menos x0 dividido por x menos x0, que evidentemente, x menos x0, que evidentemente dá para cancelar aqui, né? Esse corta com esse. E aí você fica exatamente com essa linha que ele escreveu aqui no livro. Tá certo? E essa linha permite a gente mostrar que quando x tender a x0, o f de x menos y dividido por x menos x0 vai tender a zero também. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. Quer dizer, só copiando aqui, né, mais uma vez, isso aqui ficou f de x menos y sobre x menos x0, x menos x0, igual a f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 menos f' de x0. Quer dizer, chegamos nessa igualdade, na qual você pode fazer limite para x tendendo a x0 dos dois lados. Né? Então, passando ao limite dos dois lados, se você fizer aqui, ó, limite para x tendendo a x0 do lado esquerdo, f de x menos y dividido por x menos x0, igual, aí ataca limite do lado direito também. Vai ficar esse limite aqui para x tendendo a x0, desse primeiro termo aqui, f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, menos, aí ficaria também limite desse termo, mas esse termo aqui é uma constante. Né? Não tem x para tender a x0 aqui, isso aqui é um número, f' de x0. Então ele fica parado aqui, f' de x0. Só que tem um detalhe, supondo que essa função é derivável, que esse limite aqui existe, isso aqui é a derivada.
Então isso aqui fica igual a esse aqui da f' de x0 menos esse f' de x0 que já estava aqui. Menos f' de x0, que é igual a zero. Então você acabou de provar que esse limite aqui dá zero. Portanto, o limite para x tendendo a x0, f de x menos f de x0, não, desculpa, f de x menos y, f de x menos y dividido por x menos x0, esse limite deu igual a zero. Ponto final. Ponto final. Então, o que acontece? Como queríamos demonstrar, né? A gente queria justamente demonstrar que esse limite aqui vai para zero. Então, eu abri as contas aqui, né? Que ele só colocou essa linha. Bom, vemos assim que a diferença de ordenadas f de x menos y, ou seja, a distância entre a curva e a reta tangente ao longo de uma paralela ao eixo y, tende a zero, mais depressa que x menos x0. Então, quer dizer, só olhando mais uma vez para a figura aqui, o f de x menos y, distância entre a curva verde, f, e a reta tangente no ponto P, vermelha, conforme o x tende para x0, vai olhando para essa distância aqui, ela vai diminuindo, ela vai tendendo a zero, até aí tudo bem. Mas com a conta que nós fizemos, a gente foi além. A gente acabou de comprovar o seguinte, ali fazendo as contas. Essa distância f de x menos y, dividida pelo x menos x0, que está tendendo a zero, também vai para zero, essa razão. Tá? Então pensa comigo, se essa razão de duas coisas que estão indo para zero, a razão em si, uma dividida pela outra, também está indo para zero, é porque a de cima, a do numerador, está indo para zero mais rápido do que a de baixo. Certo? Então, é como se você tivesse assim, x ao quadrado em cima e um x embaixo. E x indo para zero. Então, o x ao quadrado está indo para zero mais rápido do que o x. Certo? Então, x ao quadrado dividido por x, limite quando o x vai para zero, dá zero. Tá? Também daria certo, por exemplo, se fosse alguma potência maior que 2x ao cubo em cima, ou x à quarta, x à quinta, e só um x embaixo. Então, o limite para x tendendo a zero iria para zero. Você entende o que ele está querendo dizer? Essa razão não precisaria ter dado zero. Ela poderia ter dado alguma outra coisa. Você entendeu? Mas ela deu zero. A gente provou ali, fazendo as contas na lousa, que deu zero. Então, por isso que ele diz essa frase aqui. Então, olha lá, vamos repetir aqui, só para o pessoal ver. Então, vemos assim que a diferença de ordenadas f de x menos y, que vai para zero, f de x menos y tende a zero, mas é mais do que isso. F de x menos y dividido por x menos x0 vai para zero. Então, ele permite ele dizer a seguinte frase: vemos que a diferença de coordenadas f de x menos y, ou seja, a distância entre a curva e a reta tangente ao longo de uma paralela ao eixo OY, ela tende a zero mais depressa do que x menos x0, mais rápido do que x menos x0. Em vista disso, dizemos que o contato da curva com a reta tangente no ponto P, considerado, é de ordem superior à primeira. Isso aqui é uma expressão que ele colocou aqui, tá? Ele remete aqui a um outro livro dele, esse 2 aqui é um livro de cálculo dele, para ver lá a noção de ordem de grandeza. Infelizmente eu não tenho esse livro. Eu tinha esse livro no passado, mas acho que eu perdi, ou emprestei, ou vendi num sebo, eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui achar esse livro de cálculo do Geraldo Ávila para ver isso aqui. Mas não tem problema, é só a gente saber o que significa essa expressão, na visão dele. Ordem superior à primeira significa que ela não está simplesmente... Toda vez que você vê esse ordem superior à primeira,
significa que não somente o f de x menos y está indo para zero, mas o f de x menos y dividido por x menos x0 está indo para zero. É isso que significa ordem superior à primeira. Tá certo? Então vamos deixar isso registrado aqui na lousa, só essa última frase aí que ele falou, porque é importante a gente entender o seguinte, né? Como, ou seja, só uma finalização de raciocínio aqui, como o limite para x tendendo a x0 de f de x menos y, f de x menos y dividido por x menos x0 está dando 0, isso significa, então, né, isso significa, podemos dizer que f de x menos y tende a 0 mais rápido do que x menos x0 tende a 0, ou seja, do que x tende para x0. Né? É isso que ele disse aqui. Ó. O f de x menos y tende a 0 mais depressa do que x menos x0. Então, aí ele coloca essa frase aqui. Né? Ele diz, assim, dizemos que, como é que ele falou aqui? Ó, o contato da curva com a reta tangente no ponto P é de ordem superior à primeira. Tá certo? Então, dizemos que o contato da curva reta tangente é, aí ele colocou essa expressão aqui, de ordem superior. É só para a gente, eu não sei, bom, de ordem superior à primeira, e para entender melhor essa expressão, teria que pegar esse livro de cálculo dele que eu vou tentar arranjar nos próximos dias. Superior à primeira. Mas o que significa essa expressão a gente está entendendo muito bem. Né? Significa esse limite aqui para 0. Tá? Bom, olha só, aí aqui ele encerra essa discussão e começa uma outra discussão, ainda no contexto de reta tangente, que é o que a gente está discutindo aqui. O outro modo de introduzir a reta tangente, junto com esse contexto de derivada, consiste em definir essa reta, a reta tangente, como sendo, dentre as retas do feixe pelo ponto P, aquela que tem com a curva um contato de ordem superior à primeira. É interessante isso aqui. Em primeiro lugar, o que é feixe pelo ponto P? É um feixe de retas, no caso, né? Então, ele até fez uma figura aqui que ajuda a gente a visualizar o feixe de retas pelo ponto P. Aqui está a curva F, a mesma, ele até separou aqui do gráfico para não poluir muito a figura. Aqui está o gráfico da F, né? Está aqui a curva F, está aqui a curva F. Aqui está o ponto P, o ponto da reta tangente. Aqui está o ponto P, é o ponto de tangência aqui, onde encosta a reta tangente. Só que eu posso considerar nesse mesmo ponto P, por onde está passando aqui a reta tangente, eu posso considerar infinitas outras retas passando aqui nesse ponto P. Então, se você considerar a totalidade dessas infinitas retas passando aqui pelo ponto P, você tem o feixe de retas passando pelo ponto P, tá? Só para a gente pegar essa ideia. Vamos colocar isso aqui na lousa, que isso aqui é interessante. Então, vamos colocar aqui. Considere agora o feixe de retas por P. Então, é aquela figura ali do livro, tá? Essa figura aqui, ó. Um monte de reta aqui, tudo passando no ponto P. Aí ele introduz a ideia de reta tangente da seguinte forma. A reta tangente vai ser, por definição, a reta do feixe, de todas essas retas aqui passando pelo ponto P, ela vai ser aquela que tem com a curva, que é o gráfico de F, contato de ordem superior à primeira. Ou seja, a reta tangente vai ser o yzão aqui do feixe, que satisfaz isso aqui, f de x menos y dividido por x menos x0, tende a 0 quando x tende a x0.
que é o que a gente acabou de ver, que é esse negócio de ordem superior à primeira. Tá? Bom, sendo a função derivável, vamos mostrar que essa condição, de fato, determina a reta tangente univocamente, como sendo aquela de equação 7.2, tá certo? Que é a equação aqui que, vamos só lembrar que é 7.2. Aqui, a equação da reta tangente, tá? Que a gente tinha discutido antes. Bom, veja bem, vamos colocar aqui em primeiro lugar essa equação aqui do feixe, né? Porque o feixe é composto de retas, então qualquer reta do feixe tem que ter uma equação de reta. Aquela que eu falei que é y menos y0 igual a mx menos x0. Isso aqui é uma equação de uma reta genérica do feixe de inclinação m, tá certo? Então, antes de eu escrever essa equação, vamos colocar aquela frase dele, né? Vamos definir a reta tangente, vamos definir a reta tangente ao ponto P, não, tangente à curva em P como a reta do feixe, tal que o contato dela com a curva seja de ordem superior à primeira. Do feixe tal que o seu contato com a curva é o gráfico da função f seja de ordem superior à primeira. De ordem superior à primeira. Tá certo? Então vamos ver como é que ele faz isso. A gente começa com a equação de uma reta genérica do feixe, né? Equação de uma reta qualquer do feixe. É essa equaçãozinha que ele colocou aqui. Y igual a f de x0 mais m x menos x0. Y igual f de x0 mais m x menos x0. Tá aqui. Bom, beleza. E aí? Aí o seguinte, m é um parâmetro variável, claro, o m aqui está representando a inclinação da reta. Você olha aqui para as retas do feixe, né? Cada uma tem uma inclinação diferente. Até aí tudo bem. A condição de que essa reta tenha com a curva um contato de ordem superior à primeira, então quer dizer, nós vamos agora pegar uma reta genérica qualquer aqui do feixe e vamos impor nela essa condição de que o contato seja de ordem superior à primeira. O que significa na matemática, na prática matemática, essa frase aqui? Significa que você vai impor que esse limite aqui de f de x menos y sobre x menos x0 tem que ir para zero quando o x tende a x0. Tá? Então, vamos fazer as contas aqui que ele não fez. Vai ficar muito parecida com as contas que eu fiz antes, mas eu vou repetir. Tá? Então, para ajeitar, para chegar nisso aqui, né? Assim, dessa forma, vamos colocar assim, dessa forma, o que a gente pode escrever a partir dessa equação? Posso multiplicar por menos 1 dos dois lados, então vai ficar menos y igual a menos f de x0, aquela mesma ideia, né? Menos f de x0 menos m x menos x0, somo f de x dos dois lados, então vai ficar f de x menos y igual menos f de x0, igual f de x igual f de x menos f de x0 menos m
x menos x0. Tá lá. Ok. E aí você divide dos dois lados por x0, né? Você vai, então, aquilo que eu também tinha feito lá da outra vez, f de x menos y dividido por x menos x0 igual f de x menos f de x0, já forma aqui a razão incremental, dividido por x menos x0, menos, aí aqui a hora que você dividir esse último termo por x menos x0, vai haver aqui um cancelamento, né? Vai haver aqui um cancelamento, esse corta com esse. E aí o que você tem aqui? Você ficou com a seguinte equação, então. Você ficou com f de x menos y sobre x menos x0 igual f de x menos f de x0 sobre x menos x0, olha só, menos m. Você chegou nisso aqui até agora, a partir da onde? A única coisa que a gente fez, a gente partiu de uma equação de uma reta qualquer do feixe. A gente partiu da equação de uma reta qualquer do feixe e a gente chegou nisso aqui. Agora eu vou pegar essa reta qualquer do feixe e vou, que é uma reta qualquer y, que vai depender do coeficiente angular m dela, e vou impor nela aquela condição de que ela tenha com a curva um contato de ordem superior à primeira. O que significa essa condição? O limite disso aqui, para x tendendo a x0, tem que dar 0. Então o limite desse lado de cá também vai ter que dar 0, porque esse é igual a esse. Só que na hora que eu passar o limite aqui, isso aqui vai virar a derivada. Então vai ficar f' de x0 menos m igual a 0. M tem que ser f' de x0. A inclinação m dessa reta do feixe que tenha contato com a curva de ordem superior à primeira, a inclinação, coeficiente angular dela, tem que ser justamente a derivada no ponto x0. Olha só, então a hora que eu substituir aqui, você vai ficar com a equação da reta tangente. Tá certo? Então, quer dizer, você acabou de provar que, ó, não tem jeito, se eu pegar todas as retas daquelas passando ali no ponto P e impor esse negócio de ordem superior à primeira, a única reta que vai satisfazer isso vai ser isso. Implica que o coeficiente tem que ser a derivada e eu caio na equação da reta tangente. É uma outra maneira, tá certo, de você enxergar a relação entre derivada e reta tangente. Interessante isso aqui, né? Geralmente não se explora muito isso aqui nos cursos de cálculo que eu saiba, né? Então eu vou escrever agora aqui o seguinte, vamos impor agora que o contato da reta y do feixe, da reta y, olha lá, o pessoal tá meio puto comigo, calma aí, vamos ver. Luíse, vamos lá, Luíse. Professor. Pode falar. Eu queria que o senhor explicasse de novo, me perdi um pouquinho ali, do segundo para o terceiro passo do senhor ali. Aqui nessas contas? Isso. Da segunda linha para a terceira, eu dei uma Quer dizer, dessa aqui para essa passagem? O senhor só dividiu por x menos x0, isso? Dos dois lados, exatamente isso, correto. Ah, tá. Eu peguei e dividi por x menos x0 dos dois lados, e aí caí nisso aqui. E é perfeito, é só isso mesmo, não tem confusão, bem simples. Tá. Agora, vamos impor que o contato da reta y com a curva, que na verdade é o gráfico de f, com a curva, entre parênteses, gráfico de f de x, né? Seja, como ele sempre fala aí, ele criou essa expressão, mas vocês entendem o que significa, de ordem superior à primeira. Aí, impor isso significa o quê? Vírgula, ou seja, vamos impor que o que significa essa frase aqui? O limite para x tendendo a x0 do f de x menos y
f de x menos y sobre x menos x0 dê igual a zero. Isso que a gente vai impor. Bom, como eu estou impondo isso aqui, e eu já tenho essa expressão aqui que eu cheguei, eu vou tacar limite dos dois lados para x tendendo a x0, e vou dizer que o lado esquerdo vai dar zero, né? Então eu vou fazer o seguinte, taca limite aqui dos dois lados, fica limite para x tendendo a x0, f de, lado esquerdo, f de x menos y, f de x menos y sobre x menos x0 é igual limite para x tendendo a x0, limite para x tendendo a x0, todo esse lado direito aqui. F de x menos f de x0 sobre x menos x0 menos m. Ok? Só que é claro que esse limite vai distribuir aqui, e limite de uma constante vai dar a própria constante. Tá? Então o que vai acontecer? Vai ficar assim, esse limite aqui do lado esquerdo, eu acabei de falar que eu vou impor que ele tem que dar zero. Então esse lado esquerdo aqui vai dar zero, certo? E o lado direito vai ficar limite do primeiro, limite x tendendo a x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0 menos m. Menos m. Tá lá. E aí vamos voltar para o livro antes de fazer o próximo passo. No livro ele diz o seguinte, ó. Pá. Aqui, ó. Pá. Sendo a função derivável, o que significa dizer que uma função é derivável? E voltamos à primeira página do capítulo. Derivável significa que esse limite aqui existe e é finito. E aí ele é representado por f' de x0. Vou até escrever aqui. Supondo agora que a função f é derivável no ponto x0, senão tudo desmorona, né? Supondo que a função f é derivável no ponto x0, temos que vai ficar 0 igual, isso aqui vira derivada, f' de x0 menos m. Isto é, o que a gente chega aqui no final? Passando o menos m para o lado de lá, m é igual a f' de x0. Pá. Isso que a gente chegou, certo? E o que isso significa? Isso significa o seguinte, bom, de todas as retas aqui do feixe de retas que eu tinha partido dessa equação genérica, aquela reta que vai ter o contato com a curva de ordem superior à primeira, ou seja, aquela reta que vai ter o limite da diferença entre a curva e a reta, dividida por x menos x0, dando zero esse limite, é justamente a reta que tem o m igual a f' de x0. Assim, a equação da reta é, substituindo o m por f' de x0 aqui nessa expressão inicial de onde a gente partiu, fica y igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, que é justamente o quê? É justamente uma equação de uma reta tangente, como a gente tinha visto antes. Como vimos anteriormente, é a equação da reta tangente a f no ponto P igual
a x0, vírgula, f de x0. Toda uma teoria, né? Tipicamente curso de análise. A gente está discutindo vários aspectos teóricos aqui, mas a ideia aqui dessa aula e desse trecho do livro é justamente fazer toda essa relação entre a noção de uma reta tangente e a noção de derivada, né, da função ser derivável no ponto. Então, mais uma vez, a gente amarrou aqui, ó, considerando a função derivável, a gente viu que você passa um feixe de retas no ponto P, a reta que vai ter esse contato de ordem superior à primeira, que vai ter essa condição aqui satisfeita, é justamente a reta tangente. A reta cuja inclinação é a derivada no ponto x0. Né? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui na turma. Tá joia. Então, veja bem, vamos um pouco mais adiante aqui. Ele faz aqui um comentário final e depois entra nesse tópico aqui da diferencial, tá certo? O comentário final aqui que ele faz é o seguinte, olha, disse que a função f é diferenciável em x igual a x0 se existe uma reta do feixe que tenha com a curva, que é o gráfico de f, contato de ordem superior à primeira no ponto P. Então, olha só para que não fique confuso aqui para a gente, né? O que a gente tinha definido desde o começo do nosso estudo aqui no capítulo 7 não era a palavra diferenciável ainda. Era a palavra derivável, né, que está lá na primeira página. Cadê a primeira página? Que a gente viu na aula passada. Está aqui, ó, página 175. A gente tinha visto que disse que uma função f definida no intervalo aberto I é derivável quando esse limite aqui para x tendendo a x0 existe e é finito. Tá? Então, quer dizer, essa é a noção primordial, primeira que a gente teve, da função derivável no ponto x0. Ela é derivável quando existe e é finito aquele limite. Limite para x tendendo a x0. F de x menos f de x0, dividido por x menos x0, dá um número, que a gente chama de f' de x0. Sem falar em nada de geometria. Sem falar em nada disso aqui. Tá certo? Primeiro a gente falou só naquele limite. E aí a função é dita derivável. Tá? Agora, que a gente já falou um monte de coisa de reta tangente, ele está introduzindo essa noção da função ser diferenciável. Diferenciável. Então, o que acontece? Vamos ver o que ele diz aqui. A função, f, a gente vai dizer que ela é diferenciável em x igual a x0, se existe uma reta do feixe, de retas que está passando aqui no ponto P, se vai existir uma reta que tenha com a curva contato de ordem superior à primeira no ponto P. Ou seja, repetindo mais uma vez, se existe uma reta cuja equação é y, que satisfaça isso aqui. Isso aqui é o contato de ordem superior à primeira. Uma reta que, quando x tende a x0, não só a diferença f de x menos y vá para zero, mas a diferença dividida por x menos x0 vai para zero. Tá? Então, quando isso acontecer, quando você conseguir essa reta, você diz que a função é diferenciável. Só que, olha só o que ele comenta. Pelo que acabamos de ver em 7.4, que eu até fiz as contas na lousa chegando nessa equação e expliquei como é que obtém isso aqui no final. Quer dizer, você impôs aqui que é de ordem superior à primeira, imediatamente sai a reta tangente. Né? E se você tem a reta tangente, como a gente viu antes, você já vê que o contato dela é de ordem superior à primeira, porque, como ele tinha dito aqui, né, tem o f de x menos y da reta tangente tende a zero mais depressa que x menos x0. Então, quer dizer, é imediato que isso implica que f é derivável em x igual a x0. Portanto, derivabilidade e diferenciabilidade são aqui conceitos equivalentes. O que, todavia, não é verdade em várias dimensões. Aí eu vou ficar devendo isso aqui, eu vou trazer um exemplo legal, um ou mais exemplos legais. Opa, deu uma ampulheta aqui, será que caiu a live? Deixa eu ver, não. Não, vocês estão tudo aí, vocês estão me ouvindo, né? Eu vou ficar... Vocês estão me ouvindo? Ou foi tudo pro saco? Sim, sim. Sim, tá. Então, eu vou ficar devendo para vocês, para a aula que vem, trazer exemplos disso aqui.
tentar trazer... Sim, ok. Tentar trazer na aula que vem exemplos de funções que mexe com esse último parênteses aqui, ó. Não é verdade em várias dimensões, em funções de várias variáveis. Quer dizer, voltando aqui antes do parênteses, derivável f de uma variável só, que é aqui o que a gente está estudando, f de x, derivável no ponto x0 implica existe a reta tangente. Existe a reta que tem contato com a curva de ordem superior à primeira. Existir a reta que tem contato de ordem superior à primeira implica derivável. Quer dizer, no nosso reino aqui das f de x, das funções de uma variável, uma coisa é equivalente à outra. Dizer que a função é derivável em x0 significa que a função é diferenciável em x0. Dizer que ela é diferenciável implica que ela é derivável. Existe reta tangente, é derivável, existe a reta tangente. As coisas são equivalentes. Mas mexe com a nossa cabeça esse último parênteses. Isso não é verdade em várias dimensões. Aí eu vou trazer algum exemplo para a próxima aula, tá certo? Para mostrar essa questão de que essa equivalência que a gente está vendo aqui não vai valer lá, tá certo? Bom, aí ele faz um trechinho bem curto aqui do livro, falando da diferencial. Eu até peguei aqui, eu fui buscar, eu achei que estava um pouco curto demais o que ele falou aqui, eu vou passar na lousa, tentar explicar o melhor que eu entendi, mas eu senti necessidade de buscar num outro texto. Então, eu até confesso para vocês aqui, ó, que eu fui buscar aqui em casa, ó, achei um livro aqui que eu tenho, que na verdade é um livro de cálculo com geometria analítica, talvez vocês conheçam esse livro, O Cálculo com Geometria Analítica. O autor dele é Louis Leitold. Louis Leitold, não sei como é que se fala, tá? Ele tem aqui no volume 1, né, que eu tenho os dois volumes, no volume 1, na página 269, ele tem justamente aqui, ó, ele fala um pouquinho, não sei se está dando para ler aí, sobre a diferencial, que é justamente o mesmo assunto que ele está falando aqui agora, o Ávila. Né? Tá aqui, ó. Diferencial. Tá certo? Só que aqui eu achei que ficou um pouquinho melhor explicado. Aí eu vou fotografar aqui depois da aula a página e vou colocar essa página no Google Classroom. 2 páginas ali, que ele também é curto, mas não é tão curto assim como aqui no Ávila, né? E vou colocar essas 2 páginas para vocês e para outra turma também no Classroom, tá? Mas vamos ver o que ele fala aqui. A diferencial da função f no ponto x0 é definida, por definição, é o produto f' de x0 vezes ΔX. E a gente denota isso como dy, tá? Onde esse ΔX representa x menos x0. É justamente essa... Aqui vai ser bom a gente consultar a figura, né? Esse aqui é o ΔX, é o x menos x0, né? Vamos até melhorar aqui essa figura, vamos colocar aqui, ó. ΔX, né? Deixa eu ver se dá para colocar aqui. ΔX, que é igual a isso, entre. Olha lá, ficou bonitinho aqui. ΔX igual a x menos x0. Tá? Então, o que acontece? Vamos colocar aqui na lousa. Outro tópico. Opa, temos aqui a tentativa aqui de estragar completamente. Nossa senhora, olha só o que surgiu aqui. Ué, como é que fecha esse negócio aqui? O que é isso, cara? Nossa, ficou um momento surreal aqui no meio da aula de análise, mas eu não sei por que surgiu aquela porcaria. Bom, olha só. Eu não gosto dessas coisas de, sabe, do nada surge alguma coisa para zoar a aula. Peço desculpa aí. Não sei nem se tem algum aluno acompanhando ainda essa aula. Talvez todos já tenham ido embora jantar. Então, olha só, mas espera aí, falta um pouquinho aqui. Diferencial. Olha só, pessoal mandando mensagem. Por isso que é bom ficar com fone de ouvido, né? Você já viu o barulhinho ali da mensagem chegando. Tô aqui, valeu, Abraão. Obrigado por você existir. Tá lá. Diferencial. Então, definição. Por definição, ele escreve lá o seguinte, a diferencial dy da função f, dy é a diferencial
vou escrever diferente aqui. Por definição, dy é igual a f' de x0. Você repara que depende da função ser derivável em x0. F' de x0, delta x. Tá? Onde esse delta x significa x menos x0. Tá ok? Beleza. Esse dy é justamente a diferencial da função f y igual a f de x. Certo? Isso é por definição. Aí ele diz o seguinte, presta atenção aqui. Aí ele diz o seguinte, olha, diferencial no ponto x0, né? Faltou escrever isso. Diferencial de y igual a f de x no ponto x igual a x0. Ou em x igual a x0. Ponto final. Bom, de acordo com essa definição, se a gente aplicar, né, a essa definição de diferencial na função identidade, que é a função y igual a x, ou f de x igual a x, a gente vai descobrir que essa diferencial é delta x. Vamos ver se é verdade isso aqui. Vamos fazer um teste aqui, né? Exemplo. Vamos colocar como se fosse um exemplo. Exemplo. Seja a função y igual a x, né? Ou f de x igual a x, né? Que é a função identidade que a gente chama. Identidade. Tá lá, ponto final. Como é que, se a gente aplicar essa definição de diferencial, como é que fica a diferencial da função identidade? Bom, em primeiro lugar, num ponto x0 qualquer. Em primeiro lugar, você tem que saber quanto que é a derivada da função identidade num ponto x0. Mas aí você lembra da definição. Lembra da definição. Note que, qual que é a definição de derivada ali? Note que limite para x tendendo a x0 da razão incremental, f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, isso aqui vai dar igual, se a sua função é f de x igual a x, o f de x você troca por x, vai dar limite, né, limite para x tendendo a x0, no lugar do f de x, x, no lugar do f de x0, x0, dividido por x menos x0. Tá lá. X menos x0 dividido por x menos x0 dá 1. Então vai dar limite para x tendendo a x0 de 1, que é igual a 1. Então, conclusão. A derivada da função identidade f' num ponto x0 qualquer, que a gente calculou aqui para um x0 qualquer genérico, dá 1. Dá igual a 1. Ponto final. Então, se eu pegar esse f' de x0, que acabou de dar 1, e eu substituir aqui nessa definição, eu vou chegar à conclusão de que dy, que é igual a f' de x0, de delta x, vai dar, com f' sendo 1, vai dar dy igual a 1 vezes delta x, que é a mesma coisa que delta x. Tá? Portanto, vai ficar dy igual a 1 vezes delta x, que é igual a delta x. dy é igual a delta x. Porém, se você for olhar aqui na escrita aqui do livro, ele diz assim, dx igual a delta x. Tá? Bom, aí isso vem da onde? Vem do fato de que, olha, numa função identidade, quando y é igual a x,
y é igual a x. Então, dy pode ser trocado por dx. E dy é delta x. Então, delta x, então dx também vai ser delta x. Eu entendi dessa forma, tá? Então, dx igual a delta x. Dx e delta x é a mesma coisa. Daí, o que em geral você pode fazer o seguinte, olha só, de sorte que, em geral, uma diferencial dy, você trocando Δx por dx, fica f'x0 dx, né? Tá bem sucinto, e ele acaba a discussão aqui, né? Ele está falando só isso, né? E aí você pode escrever a derivada como dy dx. Ele está tentando dar um significado para aquela noção da derivada ser dy dx, tá? Então, beleza. Aí eu vou colocar a página do Leithold para a gente tentar se aprofundar nisso aqui depois, tá? Porque aqui eu achei que ficou muito sucinto, mas eu também não queria pular, então eu estou falando aqui para vocês, né? Daí, de modo geral, dy é igual a f' de x0 dx, certo? Assim, podemos escrever f' de x0 igual a dy dividido por dx. Claro, tem que ser no ponto x0, né? Beleza. Agora, tem um negócio interessante que ele comenta aqui, que é o seguinte, ó. Chamando, né, o f de x menos f de x0 de delta y, quer dizer, vindo aqui na figura, que a gente já tinha colocado delta x como x menos x0, se a gente chegar aqui, em todo esse trecho aqui, do Q até o H, chamar de delta y, então olha aqui, delta y, que é igual o QH, que é igual a isso aqui, enter, lá. Que ele vai? Então, esse aqui é o ΔY, que é todo esse QH, e esse trecho horizontal aqui, que é o PH, mas é óbvio, né? Eu nem coloquei, é o ΔX, que é x menos x0. E o ΔY é o f de x menos o f de x0, como se fosse aqui o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente, né? Mas vamos ver o que ele vai dizer. Chamando esse fx menos f de x0 de ΔY, é fácil ver que ΔY menos dy. Outra coisa, ele já colocou um dy aqui na figura, que ele não tinha falado, tinha só comentado o que é o dy, né? F' de x0 vezes dx, mas não tinha ainda colocado aqui na figura. E você está vendo bem o que ele indicou que é o dy. Será que faz sentido dizer que o dy é aqui da base, seria aqui do nosso h, até esse pontinho aqui? Vamos ter que dar um nome aqui para esse ponto. Vamos chamar de R, sei lá. R. Olha lá, ponto R. Tá? E aí, esse trechinho aqui, do R até o H, é justamente o dy. Agora, como que eu vou colocar isso aqui? Vamos ver aqui. Deixa eu tentar colocar aqui um segmento. E aí a gente chega aqui nas configurações dele. Coloca aqui, sei lá, dy 2. Tá. dy é esse trecho aí, vou deixar assim, certo? dy, aí não sei fazer melhor do que isso. Mas o problema disso aqui é melhor eu deixar azul isso aqui, né? Porque senão vai confundir aqui, peraí. Configurações aqui, só deixar ele azul. Ver se melhora ali. Pô, que negócio nojento, né? 2 dy, enter. Estilo, tá, tem que mexer o estilo também, tem que deixar assim, isso.
Aí acho que confunde menos, se deixar assim. Olha lá. Ficou mais ou menos ali sem confundir muito. Só que você tem que ter noção de que esse ΔY pega tudo. O ΔY é o QH. E o DY é só esse HR. Mas aí vem aquela pergunta que eu fiz. Será que faz sentido? Bom, ele escreveu que o DY é igual, vamos colocar ali, né, pela definição que ele passou para a gente, o DY é igual a F' de x0 vezes ΔX, certo? Vezes ΔX. Olha lá, fórmula do DY que ele passou para a gente no livro. Faz sentido, então, dizer que o DY é isso? Se ele é F' de x0 vezes ΔX? Faz. Por quê? O que é o F' de x0? O F' de x0, ele é justamente a inclinação dessa reta vermelha. E o que é o ΔX? O ΔX é esse trecho aqui. Então, a hora que ele... Isso faz todo sentido pelo seguinte, vamos fazer aqui na lousa. Agora, para fazer aquele comentário final dele ali, né, preciso de alguns esclarecimentos que eu estou fazendo. Observação, DY sendo definido como F' de x0 vezes ΔX, isso aqui implica que, não precisa nem de implica, isso aqui é igual, o que é o F' de x0? F' de x0 é a tangente, a inclinação. Então, a inclinação é a tangente desse ângulo. Então, o F' de x0, ele é da reta tangente, não é da secante, porque já é a derivada. Então, ele seria esse RH dividido por PH. RH dividido por PH vezes ΔX. Só que ΔX é a mesma coisa que o pH. Então, é evidente, como o ΔX é igual a RH, é igual a pH, desculpa, esse cancela com esse e sobra apenas o RH, confirmando para a gente que só usando o fato de que a derivada é a inclinação da reta e que, portanto, é a tangente do ângulo, né, isso aí já nos fornece para a gente realmente o DY, ele é o RH. Tá? Só uma observação, porque o cara vem aqui e coloca esse DY aqui na figura sem falar muito mais coisas, né? Ele puxou esse ΔY aqui com a flecha para dizer que o ΔY é tudo isso aqui, tá? ΔY é tudo isso aqui, que aqui no nosso GeoGebra é o QH, tudo isso. DY é o RH. Talvez valha até a pena colocar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, isso. RH. Enter. Tá lá. Depois eu vou printar essa figura aqui e postar para vocês lá junto com a lousa. Tá? Tudo bem. Então tá bem justificado esse DY aqui. O ΔY é tudo. O DY é essa parte aqui de baixo. Então ΔY menos DY é esse tantinho que restou aqui em cima. Tá? Então, beleza. Então vamos ver o que ele está falando lá sobre esse ΔY menos DY. Né? Vamos voltar lá. Cadê aqui? Não, peraí, tem um errado aqui aberto. Deixa eu fechar esse aqui. Fecha esse. Isso aqui. Então, olha só. Chamou ΔY de f de x menos f de x0. Então, na figura, ΔY, f de x menos f de x0, é todo o QH. É tudo isso aqui. Tá? DY, a gente viu que é só o RH. Só essa partezinha aqui de baixo é o DY. F' de x0 vezes ΔX. Tá aqui. Já sei quem é ΔY, tudo, já sei quem é DY, esse tanto, então é fácil ver que ΔY menos DY, que é esse tantinho aqui, ele é justamente f de x menos y. Ele é o f de x aqui, que é a altura, a ordenada da função, menos o y aqui, que ele não colocou nessa figura, mas eu tenho aqui na minha, aqui yzão, tá? Vou até passar ele para 2 aqui, aumentar um pouquinho ele. Enter, olha lá. Yzão, tá aqui. Tá aqui. Então, então vamos lá.
Deixa eu escrever aqui para não perder aqui o fio da meada, né? Observação, sabemos que dy é RH. Então, note que fazendo delta y, o que faz todo sentido essa notação, né? F de x menos f de x0, temos que o delta y, que é esse aqui, menos o dy, que é esse RH que você está vendo na figura, ele é igual a f de x menos y. A f de x menos y, né? E a gente já tinha provado anteriormente que esse f de x menos y, ele tem aquela ordem superior à primeira, quer dizer, não só ele vai para zero, mas ele dividido por x menos x0 também vai para zero, né? De sorte que essa diferença delta y menos dy, já que ela é igual a f de x menos y, ela é de ordem superior à primeira, conforme x tende a x0. E o que isso significa? Isso significa que o delta y, esse aqui vai para zero, então isso aqui vai para zero. Então a diferença entre os dois está indo para zero, significa que um está ficando igual ao outro. Então o delta y está se aproximando de dy, tanto melhor quanto mais próximo estiver o x de x0. Né? Conforme o x tende a x0, esse f de x menos y tende a zero, então, e pior, ele dividido por x menos x0 tende a zero, quer dizer, ele tende a zero mais rápido do que o x está tendendo para x0, só que ele é igual a delta y menos dy. Então significa que o delta y grandão está ficando igual ao dy ainda mais rápido do que o x está ficando igual ao x0. Tá certo? É isso que ele quis dizer aqui no final. Quer dizer, delta y tende a dy conforme x tende a x0. Então, olha só o que a gente está vendo aqui. O que é o x menos x0? É o delta x, né? Ele até tinha falado aqui em algum momento para trás. O x menos x0 é o delta x. Então, quando o x tende a x0, o delta x vira um dx. Delta x vira dx. Mas a gente está vendo quando o x tende a x0, o delta y vira dy. Então você está vendo uma espécie de formalização daquela ideia intuitiva lá no curso de cálculo de que x tendendo a x0, delta x vira dx, delta y vira dy, né? Aqui você está vendo isso com um pouco mais de rigor, vendo a coisa aqui como é que funciona. Né? Mas deixa eu escrever isso aqui na lousa. Como já vimos que x tendendo a x0 implica que o f de x menos y tende a zero e f de x menos y dividido por x menos x0 tende a zero também, então, da mesma forma, né, como esse é igual a esse, o x tendendo a x0 implica também que o delta y menos o dy tende a zero. E também delta y menos dy dividido por x menos x0 tende a zero. Tá certo? Então é isso aí, beleza. Tá aqui. Expliquei o melhor que eu consegui. Esse último parágrafo aqui, antes das regras operacionais, já é falando das regras operacionais. Porque ele começa aqui dizendo que não há muita dificuldade em se provar que se duas funções são deriváveis num ponto x, então a derivada da soma é igual à soma das derivadas. A gente vai demonstrar isso aqui na aula que vem, tá? Vai ficar para a semana que vem isso aqui, os teoremas aqui de regras operacionais, nós vamos mergulhar nisso aqui. Até acho que vai ficar um pouco mais, vai fluir um pouco melhor a aula, porque sei lá, acho que a gente está mais acostumado do curso de cálculo a lidar com essas regras aqui, né? Mas nós vamos ver as demonstrações delas, cuidadosamente, né? Então, prova-se sem dificuldade que derivada da soma é igual à soma das derivadas. E também que a constante pode ir para fora da derivada, né? 2f ou menos 3f derivada é a mesma coisa que 2 vezes a derivada de f.
né? Eu posso multiplicar a função por 2 e depois derivar, ou posso primeiro derivar e depois multiplicar por 2, que o resultado é igual, né? Então, essa aqui seria a derivada da soma e derivada de um múltiplo escalar da função. Mas tem também a derivada do produto e a derivada do quociente. Tem também a regra da cadeia, que vai aparecer aqui nas próximas páginas. Então, essas aí vão precisar de uma demonstração um pouco mais detalhada. Inclusive, eu estava vendo que a regra da cadeia a gente vai ter que ver no Elon, porque que é a derivada da função... Aqui, regra da cadeia. Ah, não, a regra da cadeia está feita aqui. É a derivada da função inversa... Não, tá feito também. Eu achei que não tivesse feito. Mas qualquer coisa a gente dá uma consultada no livro do Elon, tá? Então, essas regras operacionais, fica para terça-feira que vem. Regras operacionais, regra da cadeia e derivada da função inversa. E aí já vem aqui uma primeira lista de exercícios já semana que vem, tá certo? Bom, deixa eu interromper a gravação, agradecer a presença de vocês. Desculpa qualquer coisa, tá certo? Eu procurei fazer o melhor